Ao vivo. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Quem vai ser o primeiro? Instagram agora anunciando para todo mundo que estamos ao vivo. A Jo, a primeira. Jo, Deus abençoe. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jo. Como é que tá? Uau, Ritinha. Bem-vinda, Ritinha. Ana Célia, saudade de você, minha linda. Marcelo tá bem? A Débora. Isa entrando. A Fernanda. Ó, a família toda aqui, hein? Fernanda, Jo, Ana Célia, glória a Deus. A Clau, Paulinho. Ah, que bênção. É isso aí, gente. Vai testando aí. Fala pra gente como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. A imagem está ouvindo. Ele tá fazendo ali pequenos ajustes. Estão ouvindo a mim, estão ouvindo a Thalita. Dá um feedback pra nós aí, por favor. Hoje nós vamos falar do Êxodo. Uma parte assim, muito interessante do Velho Testamento. O áudio tá bom? Ótimo. Quem mais entrou aí? Tem mais? Karina, do Marcos Paulo. Carol. É bom falar das perguntas de ontem. Lembra da pegadinha lá que o pessoal caiu da idade? Da idade e das pragas. E das pragas também. Gente, ontem nós perguntamos lá nos stories da Ekeviana a idade de Moisés e Arão, respectivamente, né? Então, Moisés e Arão. Aí a resposta certa seria 80 e 83. Moisés 80, Arão 83. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Quais foram as respostas que tiveram lá? Tinha 80, 83, 83, 380, ao contrário. E o 70 e alguma coisa que eu não vou me recordar agora. É, isso aí. Aí teve resposta certa e respostas erradas. Mas a pegadinha maior foi aquela da... Quais as pragas que os magos conseguiram imitar. Nós colocamos uma pegadinha lá, para ver se vocês estão ligados. Nós colocamos quais pragas os magos conseguiram imitar. A Bíblia mostrou os magos interagindo em 3 pragas. Da água tornar em sangue, eles conseguiram. E a resposta certa era essa. A dos piolhos, eles não conseguiram. E uma outra praga, que eu não me lembro qual é, eles não tentaram. Eles viram que a praga era muito terrível e falaram para Faraó, isso aí é coisa de Deus. Isso aí não dá não, é coisa de Deus. Agora, qual era a pegadinha? Os magos imitaram a vara virar uma cobra. Então, foi aí que a maioria das pessoas caíram como pegadinha, né? Nós colocamos lá, imitar a vara se transformar em cobra e a água se transformar em sangue. Aí colocaram essa como opção. Só que a vara se transformar em cobra não foi uma praga, foi só um sinal milagroso, né? Milagroso, e que Deus deu para Moisés para convencer Faraó. Na verdade, foi mais para incentivar Moisés, né? Deus sabia que não ia convencer Faraó, mas Moisés, diante daquela vara virar cobra, virar vara de novo, Moisés ficou mais corajoso. Então esse sinal serviu mais para Moisés, na verdade, e para o povo israelita do que para Faraó. Mas não foi uma praga, tá? A única praga que os magos conseguiram foi transformar... Uma porção menor, né? Pegaram um vasinho de água assim e transformaram essa água em sangue, um vasinho pequenininho. A única, tá bom? Ok. Vamos para a aula de hoje? E também bastante gente errou a questão das pragas que atingiram os animais. Gente, o pessoal confundiu a úlcera, que aconteceu. A úlcera foi uma praga nos homens com a peste, a pestilência, que foi uma peste nos animais. Então, as pragas que atingiram os animais foram peste e saraiva, que caiu do céu, a pedra com fogo, tá? Úlcera não atingiu os animais, úlcera atingiu os homens, tá? Hoje, nós vamos falar... Podemos começar, né? Podemos. Hoje nós vamos falar do Êxodo, a saída. E aí, gente, eu vou dar uma abordagem mais histórica.
Porque se você for seguir agora o livro do Êxodo, o livro de Levítico e Números, que são os 3 livros que contam essa saída, se você for seguir ali, você vai ficar muito preso nos detalhes, tá? E o nosso estudo aqui, ele é panorama bíblico, tá? Então, por aqui não vai dar para você estudar as leis, estudar os 10 mandamentos. Não, a nossa proposta não é essa. A nossa proposta é passar por cima. Você vai saber o que aconteceu, tá? Por isso que estudar panorama não substitui a sua leitura bíblica, ok? Mas eu vou dar uma visão histórica geral do que aconteceu na saída do Êxodo até a tomada da Terra Prometida. Agora, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, com relação aos 10 mandamentos, se vocês aí que estão nos assistindo quiserem mais informações, você pode ir lá colocar como assunto para você decidir, né? Você pode sugerir lá e a gente talvez possa, né, se a votação ganhar, possa falar de 10 mandamentos ou de qualquer outra coisa que você tenha dúvidas aí. Gente, vamos começar então. O que acontece? O Êxodo, ele é tratado no Pentateuco, exceto Gênesis e Deuteronômio. Deuteronômio eu já vou explicar para vocês porquê desse livro, tá? Mas essa história aqui precisa ser lembrada. O Pentateuco é constituído dos 5 primeiros livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. O livro de Gênesis, Moisés escreveu para passar para nós a criação e a formação de um povo separado. Ou seja, qual é o foco de Gênesis? A criação do mundo, dos homens e a formação de Israel a partir de Abraão. Então você vai ver que depois do dilúvio vem a Torre de Babel, né? O dilúvio começou em Gênesis 6, a Torre de Babel vai variar ali entre Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 10, 11 vai ser uma genealogia e pum, já vem Abraão. Então você vê que Deus fala da criação até a Torre de Babel e já entra na formação de um povo separado a partir de Abraão, né? Em Gênesis 11 a genealogia, que vai terminar na família de Terá, pai de Abraão, e Gênesis 12 o chamado de Abraão. Êxodo é um livro escrito para narrar a libertação, a saída do povo do Egito, por isso se chama Êxodo, né? A palavra Êxodo significa saída, e para narrar a formação dessa nação de Israel. Então você vê que a formação aqui em cima em Gênesis é Deus pegando Abraão, né? Transformando Sara de estéril em uma mulher fértil, e dando filho a Abraão, dando Isaac. E aí mostra a história da família. Gênesis vai terminar mostrando a morte de José, é a última coisa que ele fala. Então ele vai de Abraão até José, do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, de Abraão a José. Quando inicia o livro de Êxodo, ele fala de Moisés, que é o libertador. Moisés é conhecido como libertador e legislador, né? Porque ele tirou o povo do Egito e foi a ele que Deus deu os 10 mandamentos, a lei. Então, libertador e legislador. Nesse momento aqui, no Êxodo, ele é o libertador, tá? E essa nação de Israel, ela é organizada como nação. Onde aconteceu isso, né? Depois que eles saem, eles estavam lá no Egito, era basicamente um povo sem país, né? Porque olha só, 400 anos eram os hebreus, descendentes de Abraão, mas moravam aonde? Tinham terra aonde? Vieram da onde? Eram conhecidos de quais países? O próprio Abraão, ele era estrangeiro na terra. Então Abraão viveu estrangeiro, Isaac, Jacó, tudo estrangeiro na terra. Eles compravam terrenos e ficavam lá, mas a terra era de Canaã. Então tinha um rei, tinha um povo, eles não eram naturais de lá. José, a mesma coisa no Egito, se tornou governador, mas não era dali. E quando José morreu, a família dele toda passou, a geração dele passou, o povo ficou ali no Egito, na terra de Gósen, por 430 anos. De 70 pessoas, viraram aproximadamente 5 milhões de pessoas, 3 milhões de homens. Então, o que acontece? Cerca de 5 milhões de pessoas que não tinham um país.
Ou seja, eles não eram uma nação, eram um povo grande. Só que quando eles saem do Egito, no exército, eles no deserto, se organizam como uma tribo tão grande quanto qualquer outra. Então aqui no Êxodo eles se organizam como nação e Deus dá os 10 mandamentos, dá a lei que vai reger a vida deles como nação. Tá? Levítico foi um manual para os sacerdotes e para os levitas, das suas obrigações, das suas responsabilidades. Números foi a preparação do povo para entrar na terra prometida. Então, o livro de Números ele vai narrar basicamente as guerras, né? E Deuteronômio é um livro de relembrar. Aqui, Moisés está lembrando ao povo as realizações de Deus. Está instruindo a nova geração. Eu já vou te explicar por que aconteceu isso. Você sabia que no deserto passaram-se 2 gerações do povo? 2 gerações. Então, Deuteronômio foi escrito por causa da imoralidade da segunda geração. Então, Moisés estava lembrando a segunda geração. Deuteronômio ele escreveu perto da sua morte. Então, ele escreveu o livro e já morreu no Monte Or. Então, Moisés aqui está lembrando a segunda geração os feitos de Deus, porque a segunda geração ela não viu assim tudo. Não que ela não viu, ela viu, porque foram as pessoas nascidas no deserto que aí não viram, e os que saíram do Egito com menos de 20 anos, ou seja, eram crianças, adolescentes, jovens, então muitos deles não presenciaram ali na saída aquele fato assim já na idade adulta, então muitos eram crianças, né? Então você imagina, por exemplo, uma criança de 4 anos passando pelo Mar Vermelho, depois ela não tem essa lembrança, né? É uma vaga lembrança e ficou lá na sua infância. Galera, deu uma pausa aqui na conexão, voltou, todo mundo tá escutando a gente, tá vendo? Espera um pouquinho o pessoal responder. Sim, bora lá. Ótimo. Ok? Então, Deuteronômio é para relembrar a nova geração, a segunda geração dos feitos de Deus. E aí o que acontece? Êxodo começa, por que nós vamos fazer uma narração histórica passando por tudo? Porque Êxodo entra falando da libertação, fala da travessia do mar, e quando chega nessa parte aí, o Êxodo vai entrar nas leis. Então, as leis, elas vão, as obrigações, o manual dos sacerdotes, dos levitas, as leis da nação e tal, elas vão passar a segunda metade do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico e até o capítulo 10 do livro de Números, só falando das leis. Tá? O restante de Números vai falar das guerras, né? E Deuteronômio vai relembrar toda a lei. Ou seja, onde é que você vai ler a trajetória do que nós vamos falar aqui hoje? Basicamente na segunda metade de Números. Números do capítulo 10, né, do verso 11 para frente, tá? Até chegar em Deuteronômio. Aí Deuteronômio já vai vai repetir tudo e Josué vai começar a partir da conquista de Jericó, tá? E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, tá bom, gente? Então nós vamos hoje falar sobre como foi a saída. E aí, minha parte favorita. Eu gosto muito de olhar essas coisas no mapa daquela época, que ajuda muito a gente a entender. Então, olha só. Aqui, só para cá, dá para ver aí? Dá para ver. Tá. Aqui, eles chamam de Delta do Nilo, porque o que acontece, essa parte toda aqui é o Mar Grande, tá? Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo. É um mar que banhava toda a Palestina, toda aquela parte ali no centro do mundo, tá? Nós estamos aqui, bem no centro do mundo, um pouco abaixo para a direita assim da Europa, tá? A Europa você segue aqui, por dentro do mar, vai para lá. Então aqui tá onde o êxodo aconteceu. O êxodo todo se baseia nessa região aqui de baixo. Então você tem o mar Mediterrâneo e aí aqui embaixo você tem o Egito, essa parte de baixo aqui toda é o Egito. O meio é o rio
é o rio Nilo. Aqui no meio é o rio Nilo. Aí, o rio Nilo, ele é o que rega todo o Egito. Lembra? Eu falei que lá no Egito, nessa época, não chovia. Então, toda a plantação daqui era regada pelo Nilo. O Nilo, ele tem uma ligação com o mar Mediterrâneo, através de riachos, ó, de fontes aqui, que ligam o rio Nilo no mar Mediterrâneo. Ele deságua no mar Mediterrâneo. E no meio dessas fontes aqui, ó, está a terra de Gósen, ou seja, essa terra aqui é uma terra extremamente fértil, porque ó, ela é bem no meio das águas, então é uma terra muito fértil onde o povo ficou estabelecido. Quando eles saem da terra de Gósen, eles vão rumo ao deserto. E o que Deus tinha falado para Moisés, né? Fala para Faraó que vocês vão caminhar caminho de 3 dias rumo ao deserto, e chegando no deserto vocês vão prestar cultos de adoração a mim. Então, eles fizeram um caminho para o deserto. Existiam 2 rotas comerciais. Canaã está aqui, ó. Cades Barneia é uma cidade que vai dar fronteira para Canaã. Então, Canaã está aqui em cima, tá? Canaã está aqui, ok? Toda essa região aqui, ó. Aí, o que acontece? E na verdade eu fiz meio torto aqui, tá? Que o mar Mediterrâneo tinha que ser para cima, tinha que começar mais ou menos aqui, ó. Então olha só, quando eles saem da terra de Gósen aqui do Egito, eu falei, eles passaram, eles despojaram os egípcios e foram rumo ao deserto. E existiam 2 rotas comerciais. Uma rota ia para a cidade de Sur, ó, passava por aqui e entrava em Canaã e ia para Sur. E a outra rota era a mais comum, que ia beirando o mar, tá? Esse era o caminho, beirando o mar, era a rota comercial que passava pela terra dos filisteus. A Bíblia diz que Deus, esse era o caminho correto, o caminho que tinha que se fazer para ir para Canaã é esse aqui, ó, da rota para os filisteus, tá? A Bíblia disse que Deus não quis que o povo fizesse esse caminho, né? Pergunta, Thalita, por que Deus escolheu o caminho mais difícil? Olha o tamanho da volta, passando por um deserto aqui todo, ó, é o deserto do Sinai. Então, por que o povo precisou passar por toda dessa volta, passar por esse deserto, fazer uma volta gigantesca? E tinha um caminho fácil aqui, ó, que saía de uma terra fértil, que era de Gósen, e ia beirando o mar, ó, era o melhor caminho. Então, essa rota comercial, você ia passando por cidades, porque as cidades eram estabelecidas nos portos, né, na beira do mar, então ia passando por cidades, era uma rota segura, sabe? E ia passar pela terra dos filisteus. Pergunto a você, por que Deus escolheu o caminho mais longo e mais difícil? Vamos lá, galera. Por que Deus escolheu o caminho mais longo, passando pelo deserto, ao invés de ir beirando o mar ali, onde tinha as cidades, que era o caminho mais ideal, né, para aquela época? A Thaís colocou aqui, para provar o seu povo. Quem mais aí? Quem mais? Pelo menos mais uma resposta. Vamos lá. Se eles fossem ali pelo caminho, eles não passariam nem fome, né? Porque teriam ali as cidades, vamos dizer assim, do porto ali, pelo caminho dos filisteus, né? E eles tinham dinheiro, eles pegaram todo o dinheiro dos egípcios. A Débora falou que é para testar o crente. Testar o crente. O Rogério falou assim, o povo não estava preparado para a guerra ainda. Aí, olha, quem acertou foi o Rogério. Gente, o que acontece? Os filisteus eram um povo de guerra, um povo armado. Você vai ver que lá na frente, quando Saul vai guerrear com os filisteus, olha só, o povo de Israel não tinha ferreiro, eles não tinham armas, tá? Não tinham armas. E os filisteus que tinham as armaduras, as espadas, o povo de Israel não tinha nessa época. Então os filisteus, eles dominavam a arte da guerra. E o povo era um povo escravo. Como eu falei, eles não tinham país. Não tinham país. Cresceram numa terra estrangeira. Foram escravizados. Uma geração ficou próspera e 4 escravas. Então você imagina. Todo aquele povo, nenhum deles sabia o que era ser livre. Nenhum. Todos nasceram na escravidão.
O único ali que tinha uma força interior muito grande era Moisés, porque foi criado com a filha de Faraó. Mas você vê a reviravolta que foi a vida dele. Agora, tirando ele, todos os outros tinham uma mentalidade de escravo, né? Nasceram na escravidão aqui no Egito. Então, como eles iam enfrentar um povo preparado para a guerra? Aí o que a Bíblia diz que Deus não quis que eles vissem esse povo neste momento, porque senão eles iam esmorecer e iam voltar para o Egito. Então o Rogério acertou. Assim, para que o povo, diante das dificuldades, eles não retornassem para o deserto. Retornassem para o Egito, na verdade. Perdão, ela colocou Egito mesmo, tá, eu que falei errado. Para o Egito. É isso aí. E aí, o que acontece? Eles vão então rumo ao Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho aqui, ele é rodeado por um deserto. Então não tinha por onde passar. Quando chegou na frente do mar, e aí que é interessante, ó. Eu falei para vocês que eles atravessaram o Golfo de Suez. Porque, ó, tem 3 formas de dizer isso aqui, ó. 3 formas. Primeiro, eles atravessaram o Mar Vermelho. Na verdade não foi, porque o Mar Vermelho era aqui embaixo. Eles atravessaram só um bracinho aqui. Então, a maneira genérica, que é o que a Bíblia fala, né? Atravessou o Mar Vermelho. Tá correto, porque faz parte do mar, mas não foi na ponta do mar aqui, que é muito grande, não teria como, tá? A segunda é um pouco mais específico. Não, eles não atravessaram o Mar Vermelho, eles atravessaram o Golfo de Suez. Porque o Mar Vermelho, ele abre aqui como se fosse um chifre, tá vendo? O Golfo de Acaba e o Golfo de Suez. Então eles atravessaram só um braço aqui do Golfo de Suez. É a segunda maneira, é um pouco mais específica, mas ainda é genérica. Tá? Porque nem o Golfo de Suez eles não atravessaram. Na verdade, o Golfo de Suez, quando ele termina, ele continua com alguns lagos que são ligados ao mar, porque esse Mar Vermelho aqui, ele vai desaguar aqui no Mar Mediterrâneo. Mas são as pontinhas, assim, ele vai terminar em riachos, assim. E aqui ele tem um conjunto de lagos enormes, que é considerado um mar, como o Mar da Galileia aqui em cima, a gente vai ver daqui a pouco. E eles atravessaram um desses. E aqui ainda há uma controvérsia. Eu coloquei um porque tem 2. Aqui tem 2. São rotas possíveis. Ou eles atravessaram um ou atravessaram outro. Não tem uma exatidão, não tem certeza do lugar. Ó, foi aqui que o povo passou. Não tem certeza, tá? Isso aqui é pela arqueologia. Então, a travessia do Mar Vermelho não foi no mar, né, e não foi no Golfo, foi numa dessas partes aqui que fazia parte do Mar Vermelho. Então, quando a Bíblia fala atravessou o Mar Vermelho, tá correto. Mas aqui é para você saber exatamente como foi, tá bom? Isso não tira a grandeza daquilo que Deus fez, né? Não, de maneira nenhuma. Abriu o mar. Ele não abriu o mar. Aí você fala, então foi num laguinho pequenininho, não, de jeito nenhum. Não tira a grandeza do que Deus fez. Aí, olha só, eles passaram, foram beirando aqui o Golfo de Suez, tá? Foram contornando o Golfo de Suez, passaram por Dófica e chegaram no Monte Sinai. O Monte Sinai, aqui é o deserto do Sinai, tá? O Monte Sinai é lá no Monte Horebe, né? Lembra? Moisés, ele teve um encontro com Deus, aqui, tá? Teve um encontro com Deus aqui no Monte Horebe. A experiência da sarça, vocês lembram, né? Então, eles passaram aqui acontece toda a história, né? Moisés recebe os 10 mandamentos, a gente já vai ver já. Eles saem daqui, ó, vão para Ezion-Geber e daqui para Cádiz Barnea. É daqui de Cádiz que eles enviam os espias para ir espiar a terra. Os espias saem daqui, Cádiz Barnea é lá no sul, na parte de baixo de Canaã. Eles foram até Reob, que é no norte de Canaã, ou seja, eles passaram por toda a terra, só que pelo lado do Mar Mediterrâneo. Tá? Eu vou mostrar no mapa daqui a pouco. Por quê? Israel é dividido aqui, ó. Aqui no meio vai ter o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Aí tem o lado de cá, que é Jericó, okay? E o lado de cá, que hoje é a Jordânia, que naquela época era Transjordânia. Tá? Então, os espias foram pelo lado do mar, passaram por Jericó e foram até Reob, aqui em cima. E voltaram, ou seja, eles percorreram a terra toda. Né? Terra de Canaã, do sul ao norte. E voltaram. E eles saíram daqui, ó, de Cádiz. Então, até esse momento, Moisés é o líder. Tá? Vamos
rever aqui, ó, sai da terra de Gósen, atravessa o Mar Vermelho, desce ao Sinai e sobe até Cádiz Barnea, tá? Aqui no Sinai é toda a história do recebimento da lei e tudo. Agora, um fator interessante. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz não, isso aqui é um fato da história, né? Se eles seguissem essa rota mais próxima, cerca de 40 dias eles estavam em Canaã. Só que aqui, pelo caminho que eles fizeram, quando eles saíram daqui, ó, até chegar aqui no Monte Sinai, foram 3 meses. 3 meses durou essa rota aqui. Do Monte Sinai até Cádiz aqui, foi aproximadamente 1 ano e 9 meses. Então, para o povo sair de Gósen, sair do Egito e vir até Cádiz Barnea, até esse ponto aqui de Cádiz Barnea, 2 anos, ok? Então, em 2 anos, eles estavam em Cádiz Barnea, bem de frente da terra de Canaã. Aqui existia um monte chamado Monte Or, que foi inclusive o monte onde Moisés morreu, e eles estavam nesse monte, olhando toda a terra. Tinha que atravessar o Rio Jordão, né? E do outro lado chegaria na cidade de Jericó. Okay? Então aqui, ó, em Cádiz Barnea, esse caminho de Gósen a Cádiz Barnea levou 2 anos, levando 3 meses até o Monte Sinai e mais 1 ano e 9 meses para subir, passando por Ezion-Geber e chegando a Cádiz Barnea. Ok? Vamos em frente. A questão dos 40 anos. Eu já vou colocar isso aí daqui a pouco. Questão dos 40 dias, dos 40 anos, 2 anos, 38 anos, vocês vão entender logo mais. Okay? Então, gente, ó, 3 meses depois da saída do Egito, eles chegaram lá no Monte Sinai. E neste momento aqui é que Deus entrega a lei para Moisés, né, os 10 mandamentos. E o povo ficou no sopé da montanha, ou seja, na base, na parte de baixo da montanha. E a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus desceu e cobriu o pico da montanha. Então Moisés subiu, levou consigo Josué, deixou Josué num ponto da montanha e Moisés foi sozinho ao pico. Então ficou Moisés em cima, Josué um pouco abaixo e o povo lá no sopé. Tá? E aqui eles recebem Moisés recebe toda a instrução da lei. Como eu falei, o nosso intuito aqui é fazer um panorama, então eu vou passar de maneira bem superficial por aqui, tá? Não vou citar cada acontecimento dessa parte não, ok? Então, vamos lá. Ele recebeu os 10 mandamentos aqui e recebeu a orientação de Deus para se fazer o tabernáculo. Neste momento aqui é que ele diz para o povo ofertar, e o povo oferta tanto que ele fala que já basta. Deus deu a alguns homens uma habilidade especial, ou seja, o Espírito Santo entrou nessas pessoas e deu a elas habilidades especiais de artesãos, né, de trabalho manual e artístico, e eles fizeram então o tabernáculo, que era mais ou menos assim, ó. Aqui era a tenda, dividida em 2 partes. Vocês estão vendo a minha habilidade de desenho, né? Que é linda, espetacular. A Mel te ajudou? Isso é a inveja dela. Dividido em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos, tá? E tinha um átrio. O que é o átrio? Ó, eles fizeram um cercado aqui, à frente tinha 3 portões, na verdade eram 3 grandes cortinas para entrar. Aqui era o local do sacrifício, tá? Aqui era a pia, onde eles lavavam, e aqui vinha para a tenda, o lugar santo e os santos dos santos. Eles seguiam a nuvem, onde a nuvem parava, eles paravam, montavam ali o tabernáculo, e o tabernáculo era um lugar de culto, tá? Era um lugar de adoração. Quando a nuvem se movia, eles levantavam e seguiam viagem. Então o tabernáculo, ele era uma tenda de culto e um átrio, o átrio ao redor. O átrio é esse espaço aqui. O templo, ele foi feito nesse formato aqui, tá? Aqui o templo, aí o átrio, mais para frente a gente vai estudar sobre ele quando chegarmos na história de Salomão. Thaís está falando aqui que o Espírito Santo te deu habilidade. Para fazer esse desenho aqui. Ok, gente? Então,
Fizemos lá, ó, a trajetória, saindo de Gósen, indo para o Monte Sinai, lembra disso. Para chegar no Monte Sinai, 3 meses. Para subir até Cades Barnea, um total de 2 anos, ok? Eles chegam lá então em Cades Barnea, ó, tá vendo? Aqui embaixo, em Cades Barnea. O Egito está aqui para baixo, tá? E aí, o que eu falei, ó, imagina que todo esse espaço aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Tem os portos aqui e tal e o mar Mediterrâneo. Você subindo, você vai ter ó, o Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia, Lago de Merom e o Monte Hermon. Aqui tudo é o Rio Jordão, ó, banhado pelo Rio Jordão. Quando chega no Mar Morto, ele estanca, ele não desce, por isso que o mar morreu aqui. Então tem uma grande concentração de sal. Aqui ó, é a Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Hoje, o país de Israel é só essa faixa aqui, ó. Só essa faixa aqui. E a guerra com a Palestina é porque a Palestina é entre Israel e o mar Mediterrâneo, tá? Nesse pedacinho aqui, tá? Mas Israel hoje é só essa faixa aqui. Nessa época, tudo isso aqui era Canaã. Então aqui tá a Transjordânia e aqui vai ter várias cidades fortificadas. Onde está Jericó? Na verdade é um pouquinho mais para baixo. Tinha que ser aqui. Jericó, perto do Mar Morto e entre eles o Rio Jordão. O que aconteceu? Aqui de Cades Barnea, Moisés mandou os 12 espias. E essa aqui, ó, que está em marrom aqui, é a rota dos espias. Os espias saíram de Cades Barnea, passaram por Orma, passaram por Hebron, que depois Josué deu para Caleb. Moisés prometeu e Josué cumpriu 40 anos depois. Que você vai ver que na verdade são 38. E eles passaram por aqui ó, e foram até Reob. Reob é acima do Monte Hermon. E aqui o Monte Hermon é como se fosse o final. Reob é a fronteira lá do norte, lá de cima. Tá? Então aqui ó, é como se estivesse aonde, amor? Em Roraima, né? No Oiapoque. Lá em Oiapoque é Roraima, né? Já é a divisa. Para ir para a Guiana Francesa. Lá no mar e a Guiana Francesa. Tá, então aqui ó, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, e aqui é o Oiapoque, lá no extremo norte. Então, tá vendo? Eles passaram a terra, eles cruzaram a terra inteira e voltaram. Quando esses espias voltam, a Bíblia fala que eles infamaram o povo defamando a terra. Ou seja, eles começaram a dizer que a terra de fato era boa, mas que eles eram gafanhotos aos olhos dos homens, eram gigantes, e aos próprios olhos. Eles viam o povo e viam a si próprio e falavam, nós não passamos de gafanhotos perto desse povo. Neste momento é que Josué e Caleb se destacam. Caleb toma a palavra neste momento e fala, Deus não disse que vai nos dar a terra? Então, vamos lá, vamos possuí-la. Okay? Mas os 10 espias, os outros 10, começam a reclamar e leva o povo, o texto diz que ele leva o povo a pecar contra Deus. Nesse momento eles queriam até apedrejar Moisés. Então, e queriam voltar para o Egito. Então aí tem vários acontecimentos, né? Em alguns momentos em um momento a terra abriu, em outro momento eles começaram a murmurar tanto que fogo do Senhor começou a pegar fogo no meio do acampamento e muitos morreram. Tem uma história grande aí de rebelião que é interessante vocês estudarem. Mas o que vocês precisam gravar aqui é que saíram de Cades Barnea, atravessaram toda a terra, foram a Reob, tá? Foram a Reob, voltaram e em Cádiz eles murmuraram e pecaram contra o Senhor. Neste momento aqui, os dois únicos que estavam obedecendo a Deus eram Josué e Caleb. E obviamente Moisés, né? Mas Josué e Caleb. Então, neste momento, Deus dá uma sentença. Ele diz o seguinte, ele diz que aquela geração, toda aquela geração, e essa geração compreendeu dos homens que tinham acima de 20 anos quando o povo saiu do Egito. Ou seja, daquela geração, acima de 20 anos, quem tinha de 21 para cima, quando saiu do povo do Egito, não entraria na terra prometida. Então você tinha aqui jovens, acima de 21, você tinha adultos e você tinha velhos já. Todo esse povo morreu no deserto.
eles ficaram aqui, ó, rodeando durante 38 anos, tá? E eu já vou explicar por que isso. Ou seja, Deus esperou que toda aquela geração morresse. Enquanto aquela geração morria, os de 20 para baixo cresciam. Então, quem tinha 20 anos entrou, quando saiu do Egito, entrou na terra com 60. Tá? Foi 40 anos depois. Entrou com 60. E quem tinha abaixo de 20 anos foi entrando aí, 50, 40 e poucos, tá? Né? Nessa faixa aí. Porque levou 40 anos aqui. O que acontece? As únicas exceções são Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles eram maiores, mais velhos do que 20 anos. Só que eles, pela postura deles diante da situação, quando eles foram espiar a terra e viram lá os gigantes, esses dois acreditaram em Deus e os outros 10 infamaram o povo enquanto esses dois estavam tentando encorajá-los, né? Então, Josué e Caleb foram exceções. Caleb tinha 45 anos. Tá? 45 anos. Enquanto os outros tinham 20, ele já tinha 45. Já era um homem adulto. E entrou com 85. Né? Agora, todo o povo acima de 20 anos morreu lá no deserto. Ficaram rodeando a montanha. Ficaram rodeando. Até todos eles morrerem. E depois Deus levantou Josué para levar o povo a conquistar a terra. E por que então de 40 anos, 40 dias e tal? O pessoal fala que esse era um caminho de 40 dias. Isso não é verdade. Tá? A história do 40 dias, você lembra que eu falei que se o povo saísse de Gósen, fosse beirando ali a rota comercial dos filisteus, ia levar aproximadamente 40 dias para chegar em Canaã. Só que Deus já não deu esse caminho como opção. Então, quando fala assim, era um caminho de 40 dias e eles ficaram 40 anos. Vocês já ouviram falar disso? Por causa da desobediência, ao invés de 40 dias, ficaram 40 anos. Isso é mentira. Tá? Não tem base bíblica para isso. Né? Isso aí é uma falácia. Começaram a falar e estão repetindo. Por que de 40 dias? O que aconteceu, e aí o texto diz isso, é que neste momento, Deus deu uma punição. Então, cada dia representava um ano. Cada dia representava um ano. Então, simbolizando 40 dias, o povo teria que ficar no deserto 40 anos. Okay? Só que isso era retroativo desde que saiu do Egito. Ou seja, neste momento aqui, já haviam se passados 2 anos. Então, o povo ficou lá mais 38 anos. Ok? Então, 40 dias, cada dia representava um ano. Os 40 dias era se o povo fosse pela rota comercial, né, o caminho normal. Por exemplo, só para sair do Egito e chegar no Sinai foram 3 meses. Foram 90 dias, tá? Para subir até Cades Barnea, 1 ano e 9 meses. Então, no total, 2 anos, ok? E no momento em que eles pecam, havia se passado 2 anos saíram do Egito, né? Em Cades Barnea. E nesse momento, Deus coloca uma sentença de 40 dias, cada dia sendo, na verdade, 1 ano. Então, o povo ficaria 40 anos. Como eles já haviam saído há 2 anos atrás, essa sentença de Deus foi retroativa. Então, eles ficariam mais 38 anos. Ou seja, depois do retorno dos espias daqui de Reob, eles ficaram ainda 38 anos até entrar na terra de Canaã. Nesses 38 anos, Moisés morre. Primeiro ali, Moisés morre. Toda a geração acima de 20 anos morre. Josué e Caleb envelhecem, se tornam os mais velhos então da turma ali, e Josué se torna um líder. E aí uma informação: Josué não era naturalmente o líder. Josué, ele era da tribo de Efraimita, né? E Moisés não era da tribo de Efraim. Tá? Josué não era o sucessor natural, mas ele foi a pessoa que começou a servir Moisés e passou toda a vida de Moisés servindo. Ele se tornou o
o sucessor. Vocês lembram que Arão, ele vinha da tribo de Levi, né? Só que foi a tribo e Deus deu os sacerdotes. Só que o cetro estava sob a tribo de Judá, né? Foi para Judá que Jacó disse: ó, você vai levar tanto é que ficou a tribo mais importante, né? A tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá, é até chamado leão da tribo de Judá. Josué era da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era a mais perturbada que tinha. Efraim era o filho de José. E a tribo de Efraim era a mais perturbada, e dava mais trabalho, era a tribo de Efraim. Mas Josué, ele serviu Moisés durante toda a sua vida, ele se tornou o sucessor, não era o sucessor natural. Uma pergunta aqui da Thaís: por que Moisés não viu a terra? Moisés viu a terra, ele só não entrou. Nós vamos falar disso agora. O que aconteceu? Olha só, vocês lembram? Aqui eu vou fazer assim, eu vou levantar aqui para vocês verem uma explicação e eu já volto para lá. Olha só, aqui está Cades Barnea. Ó, aquele desenho que eu fiz lá, passando, né, por Hermon, passando por Hebron, indo até Rehob, que é aqui em cima, foi, ó, aqui está o Mar Mediterrâneo, tá? Foi pelo lado de cá. Quando eles voltam e falam aqui, Moisés, ele segue para a luta, né? E Moisés, ele passa por aqui, ó. Ele passa por aqui. Então, ó, ele segue a luta indo pelo outro lado. Ele não foi por onde os espias passaram, ele seguiu uma outra rota. E quando eles passaram por aqui, eles iam chegar na terra de Edom. Você lembra quem deu origem a Edom? Nós estudamos isso. Só rapidinho aqui, a Vanessinha, nossa ovelhinha lá, tá na Paraíba com o Tequinho, ó. Entrou aqui agora e falou: paz, pastor, saudades. Um abraço Legal. pra vocês. Um abraço pra vocês, viu, pro Feliz Tequinho. de vocês estarem vendo aqui. Deus abençoe. Quem fundou Edom, deu origem a esse povo, os edomitas, foi Esaú, o irmão mais velho de Jacó. Neste momento aqui, ó, 400 e tantos anos depois, o povo precisava passar por Edom para ir seguir em frente. E Moisés manda mensageiros aos edomitas dizendo assim: ó, deixa que a gente passe por aí, né? A gente não vai guerrear contra vocês, nós só vamos passar pela terra de vocês, e tudo que o povo consumir nós vamos pagar, tá? A plantação, as coisas para os animais, a comida, a água, tudo que nós consumirmos nós vamos pagar. Os edomitas não deixam, então eles têm que contornar Edom e passar pelo monte Or, que foi onde Moisés morreu, tá? Então eles vêm para cá e faz esse caminho aqui, ó. E aí tem algumas guerras, né, que eu vou mostrar para você. Então o primeiro fato foi aquela volta enorme que eles tiveram que dar passando pelo deserto, porque os edomitas não deram passagem, então eles tiveram que contornar o Monte Or. Fazendo isso daí, eles passaram por um pedaço onde era controlado pelo rei Seom, que era rei dos amorreus. Eles vieram contra os israelitas e os israelitas venceram, tá? Depois, eles passaram por Bazã, e aqui eles lutaram contra o rei Og e venceram também, tá? Moisés vivo, tá? Encontraram lá no rei Og a cama dele de 4 metros. Então você imagina, a cama era de 4 metros, né? Um homem pouco mais do que o dobro do meu tamanho, rei de Bazã. E aqui tem a história de Balaque contratando Balaão, né? Que era o profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu amaldiçoar, por 2 vezes tentou, e toda vez que ele chegava, o Espírito Santo tomava conta dele e ele acabava abençoando. Então ele deu um conselho, que Balaque introduzisse no povo mulheres pagãs, e essas mulheres entraram no meio do arraial dos israelitas e se deitaram com os israelitas e levaram os israelitas à idolatria, tá? Então aqui é conhecido como o Conselho de Balaão, tá? Depois de toda essa trajetória de guerra, essa trajetória militar aqui, Moisés, ele vê a imoralidade do povo, seguindo esse Conselho de Balaão aqui, né? Então, olha só, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Tem a história da mula de Balaão, né? Balaão está indo
Ele é contratado para ir lá amaldiçoar o povo. Ele está indo para lá e um anjo entra no meio do caminho para matá-lo. E está lá com a espada, só esperando. Se ele passar, o anjo mata. A mula viu e não quis passar. E Balaão começa a bater na mula. Aí nesse momento acontece um milagre e Deus abre a boca da mula e a mula fala para Balaão, né? Eu não bati, eu não sempre fiz o que você disse, por que você está me batendo? É como se a mula estivesse dizendo, ó, a mula aqui é você não está vendo um anjo ali que vai matar você? Então, neste momento acontece algo milagroso, né? Que a mula fala. A mula fala, interessante, tendo um discernimento, tendo uma visão espiritual que o Balaão, que era o profeta, que é o que tinha que ter, não tinha, ele ia morrer ali. Então, Balaão vai até lá, era corrupto, recebe dinheiro do rei, não consegue amaldiçoar o povo e fala para o rei, coloca mulheres lá. E o rei faz isso. As mulheres vêm, seduzem os israelitas e Moisés vê no meio do povo um povo idólatra. Acontece neste momento aqui um grande juízo da parte de Deus e Moisés, vendo a imoralidade do povo, ele então vê a necessidade de escrever o livro de Deuteronômio e é aqui que Moisés escreve o livro de Deuteronômio para relembrar todos os fatos de Deus. Agora você tem uma geração, toda a geração morreu ali e Moisés não. Então a geração ia morrendo, né, e Moisés vivo, Moisés, Josué e Caleb. Lembra? Moisés tinha 80 anos quando saiu do Egito, 80 anos. Agora aqui se passaram 40 anos, está passando, né, 40 anos, Moisés está indo rumo aos 120. Quando Moisés chega a 120 anos, 40 anos depois de sair do Egito, toda a geração morreu. Toda a geração morreu. Só está vivo acima de 20 anos quando saiu do Egito, né? Que tinha 20 anos quando saiu do Egito. Só Moisés, Josué e Caleb. Todos os outros eram jovens. 40 anos depois, a maioria, todos eles, aliás, a maioria não, né? Todos eles são adultos. Alguns beirando ali 60 anos. Né? Neste momento, Moisés escreve o livro de Deuteronômio, instruindo toda a geração que não tinha presenciado, não tinha ali a memória, tudo que Deus fez. Ou seja, Moisés viu o comportamento do povo e falou, esse povo aqui não está seguindo tudo o que Deus fez. Então ele escreve o livro de Deuteronômio, relembrando tudo que Deus fez por eles. O primeiro capítulo de Deuteronômio já fala isso, né? Vamos relembrar tudo que o Senhor fez. Moisés escreve isso, né? Está no Monte Hor, vê a terra prometida e morre. Neste momento, há uma... Né, lá, você vai ver que lá na frente, a Bíblia fala que há uma contenda entre o arcanjo Miguel e Satanás e Lúcifer, pelo corpo de Moisés, tá? Que não foi encontrado, mas Moisés morreu aqui. Então ele morre vendo, foi a pergunta da Thaís, né? Foi a pergunta da Thaís. Ele vê a terra e não entra. Mostra no mapa aí onde é o Monte Hor e o mapa que você desenhou. Então, ele faz todo esse caminho aqui, ó, chega até Édrei e desce para diante de Jericó. Aqui é o Monte Hor. Então ele vê toda a terra, ó, ele consegue ter uma visão de toda a terra e morre. A Thaís está perguntando, mas Moisés foi desobediente, por isso que ele não entrou? Assim, a Bíblia ela não diz exatamente o erro de Moisés, mas há um consenso em torno daquela questão da... Foi porque ele morreu mesmo? Não, está em torno daquela questão de ferir a rocha. O que acontece? A nova geração começa a andar no deserto, o povo está morrendo, a velha geração morrendo, eles se preparando para entrar na terra com a nova geração e está ali no deserto dando volta. Eles ficaram rodeando, 38 anos rodeando, né? E eles ficaram ali rodeando a montanha no deserto, 38 anos, e nesse momento aí, a nova geração começa a reclamar de falta de água, e Deus manda Moisés dar a ordem à rocha, para que da rocha saia água. Deus ia fazer um milagre ali diante da nova geração. Moisés se ira e ataca a rocha na sua ira, ou seja, segundo o que diz os teólogos nesse momento, Moisés feriu, né, a glória
de Deus, sabe? Ele foi contra a ordem que Deus estava dando e feriu a rocha, e por isso ele não pôde entrar na terra prometida. É o que é mais aceito, mas a Bíblia não diz exatamente assim, ó, Moisés não entrou na terra prometida por causa disso. Tá? Mas o mais aceito aqui é essa questão de ter ferido a glória de Deus, ter desobedecido na questão ali no fato da água que saiu da rocha, ok? Então, essa aqui é a campanha militar de Moisés, tá? Ó, saiu de Cádiz, passou por Edom, deu a volta aqui, aí conseguiu vencer aqui, ó, em Bazã, Esbom, subiu em Edrei e desceu para a campina de Moabe. Quando ele chega aqui, Moisés morre. E deste momento aqui, Josué é levantado líder. Então o que Josué faz é atravessar o Jordão e guerrear em Jericó. Você vai ver que o livro de Josué já começa com isso. Atravessou o Jordão, guerreou em Jericó. E aí é o nosso assunto de amanhã. Vamos entrar em Josué. Então hoje, gente, a gente foi do Êxodo, passou por Levíticos, Números e Deuteronômio, historicamente, né, obviamente. Então, terminamos aqui o Pentateuco, tá? Olha só, em uma semana e meia fizemos o estudo de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Amanhã a gente começa no 6º, que é Josué. Vamos ver a travessia do Jordão, a batalha de Jericó. E se você não viu, se você perdeu alguma aula, se você entrou aí, nós temos todas as nossas aulas da Escola Bíblica gravadas lá no nosso canal Iekeviana, tudo junto, TV. Alguém aí da Iekeviana, escreve aí o nome do canal, mas também Iekeviana tem TV. um link na bio também. Se você for lá na página inicial do Instagram, clicar no link lá, vai abrir e você só clicar no Iekeviana TV. E aí já se inscreve no canal. Exatamente. Ok, gente? Fique ligado então na nossa programação. Hoje à noite tem... Hoje tem Você Decide. Você Decide, nós vamos falar sobre... E sobre o que nós vamos falar hoje? Gratidão, né? Gratidão. Bom, era gratidão ou paternidade? Gratidão ganhou, não foi? Ou você vai olhar ainda? Não foi colocado, vai ser colocado agora. Ah, tá, não foi colocado ontem. Ia ser colocado ontem, não foi. Aí vai ser colocado hoje, 3 horas da tarde e encerra. 3 horas da tarde encerra. Ok, gratidão ou paternidade. 7h30 da noite, você decide. Deus abençoe e até lá.